Amém? Amém. Você pode sentar no seu lugar. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, podendo adorá-lo, render louvores a Ele. Como o primeiro cântico que nós cantamos, só o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Por isso é muito bom estarmos aqui, para podermos louvar ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar e pedir que o Senhor continue falando conosco. Ele já está falando, Ele já está aqui nesse lugar. E eu sei que Ele vai continuar falando conosco. Amém? Feche seus olhos, fale com Ele agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Quero te agradecer, Deus, por estarmos aqui na tua casa, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei disso, Deus, porque o Senhor nos constrange a te buscarmos, a estarmos na tua presença, Deus. E quanto maravilhoso é, Senhor, podermos louvar e adorar o teu nome, bendizer as tuas maravilhas, Pai. E Deus, nessa hora nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, Pai. Fala agora, Senhor, através da tua palavra. Fala agora através dessa ministração. Que todos aqueles que estão aqui, teus filhos e filhas, ó Pai, não escutem mais agora a minha voz, mas que eles possam ouvir a voz do teu Espírito falando ao seu coração, ao seu espírito, para que eles tenham entendimento, tenham discernimento de tudo aquilo que o Senhor quer tratar com cada um deles, Pai. Da mesma forma como o Senhor tratou comigo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, tratar com cada um dos teus filhos, de uma forma individual, de uma forma única, de uma forma que é necessária para alimentar e sustentar a cada um deles, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, a ti dou toda a honra e toda a glória, que eu diminua neste lugar, para que o Senhor cresça, Deus, e que a tua palavra, ela não volte vazia, porque há uma promessa, há uma garantia, Senhor, de que ela não volta vazia, e nós cremos que nesta noite ela não voltará. Nós te louvamos e te adoramos e te bendizemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é amigo ou inimigo de Deus. E eu quero falar com você sobre isso, eu quero compartilhar alguns momentos aqui, alguns minutinhos, para que a gente possa meditar um pouco sobre isso. Porque coisa boa é ter amigos, não é, irmãos? É muito bom você ter um amigo ou uma amiga, alguém que você possa confiar, alguém que você possa compartilhar seus anseios, seus medos, suas preocupações, suas alegrias. E muitas vezes eu digo que uma boa amizade é melhor até mesmo do que ter dinheiro. Porque em algumas situações você pode ter dinheiro e o teu dinheiro não valer de nada, mas às vezes você tem um amigo, não tem dinheiro e resolve todas as coisas para você, não é assim? Comigo tem sido assim, comigo eu tenho experimentado várias situações dessa forma. E quando se trata de ter um amigo como o Senhor, então aí é o auge, né? Daquilo que nós podemos esperar de uma amizade. Porque nós temos certeza que Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele é o amigo que não falha, Ele é o amigo de todas as horas, é o amigo que eu posso confiar, que você pode confiar, que prometeu estar sempre ao nosso lado. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, ele é muito claro, ele é muito preciso nas suas palavras, ele é muito direto, ele não faz rodeio para falar. E ele é muito objetivo em alguns momentos na sua carta. Se você for ler o livro de Tiago, você vai ver Tiago falando com muita ênfase: submeta-se, humilhe-se, pare de pecar. Porque Tiago, a forma dele falar, a forma dele escrever era desta forma. Tiago sempre foi muito direto nas suas palavras. E nesse texto não é diferente. Tiago 4:4, ele fala assim: adúlteros e adúlteras, em algumas versões está infiéis. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu postei essa semana, ontem na verdade, né, a imagem, convidando os irmãos para vir para o culto.
E tinha o tema desta mensagem, teve uma irmã que compartilhou e disse: é forte, né? Porque verdadeiramente é forte, irmãos. E o que Tiago estava querendo era nos alertar quanto àquilo, como a forma como nós temos vivido, como nós temos levado a nossa vida. E quando ele fala aqui de adúlteros e adúlteras, é porque Deus sempre considerou o povo de Deus, sempre considerou a igreja como sendo a sua noiva, a sua amada. E todas as vezes que nós damos mais atenção aos prazeres desse mundo, aos desejos desse mundo, nós estamos como que sendo infiéis para o Senhor. É como se o Senhor estivesse achando que nós estamos traindo, estamos sendo infiéis com a aliança que Ele fez conosco. Por isso, Tiago usa essa expressão de adúlteros e adúlteras, para chacoalhar, para mostrar para aquelas pessoas a forma como elas estavam vivendo. Jesus fala em Mateus capítulo 6, ele diz que não temos como servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de nós dedicarmos a um e desprezar o outro. E talvez você já tenha vivido uma experiência assim, de não saber lidar, de não saber administrar dois relacionamentos, duas coisas tão distintas, as coisas do mundo e as coisas de Deus. E talvez, por você não saber administrar, por você não saber lidar, talvez você esteja pendendo mais para um lado do que para o outro. A Bíblia, quando ela se refere a mundo, ela está apontando para valores, para conceitos, para padrões, tendências, sistemas, coisas do nosso dia a dia, coisas que acontecem na nossa rotina diária, que em algum momento, se nós não atentarmos, elas podem roubar ou comprometer a nossa amizade com Deus. Algo muito sutil, que às vezes nós nem nos damos conta, que nós nem percebemos, mas nós podemos estar comprometendo. E talvez você aí já esteja pensando: ah, Kátia, mas nós vivemos num mundo globalizado, num mundo conectado, onde as coisas são muito rápidas, as informações, tudo chega com uma velocidade muito grande até nós. E aí que eu quero dizer para você que está um perigo. Porque com toda essa rapidez, com toda essa velocidade, que as informações, que as coisas chegam até nós, às vezes nós estamos deixando de discernir essas conexões, de discernir esses relacionamentos que estão atrapalhando ou que estão comprometendo a nossa amizade com Deus. É algo muito sutil, irmãos. E eu creio, sabe, que tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que tem no mundo, eu já falei isso algumas vezes, que tudo aquilo que Deus criou é para o nosso prazer, irmãos. E não é errado nós desejarmos, nós temos desejo de uma vida prazerosa, isso não é errado. Porque se nós olharmos lá para o Éden, para o jardim, quando Deus criou todas as coisas, Ele planejou todas as coisas, depois que Ele formou tudo aquilo ali, aí Ele colocou o homem. Então se Ele criou, se antes de criar o homem, Ele criou todas as coisas, e depois Ele colocou o homem lá, quem é que deveria desfrutar? O homem, não é? Então não é errado, não é errado eu sentir prazer pelas coisas que Deus criou. O perigo é quando nós estamos trocando as coisas, invertendo as coisas, desejando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Embora Deus tenha preparado todo o ambiente, tenha colocado todas as coisas ali necessárias para que o homem desfrutasse, no final do dia, ele ia se encontrar com ele. Porque na verdade, o que Deus queria e o que Ele quer é se relacionar conosco, é ter amizade conosco, é saber como nós estamos. Eu imagino aí Deus, todo final de tarde, todo final de dia, chegando lá para conversar com Adão. Como é que você está? Como é que foi seu dia? Está tudo bem por aqui? Você já pensou nisso, irmãos? Deus falando
conversando, tendo uma conversa de amigo, assim como você tem uma conversa com seu amigo, com a sua amiga, que você chega e compartilha. Como é que vai os meninos? Como é que vai a sua casa? E como é que está aquela reforma? Já terminou e tal? Assim eu imagino Deus conversando com Adão ali no jardim. Porque ele tinha interesse em ver que Adão estava bem. Porque era amigo dele, queria se relacionar com ele. Mas muitas vezes nós estamos trocando, nós estamos desejando muito mais as coisas que estão no mundo do que esta amizade, do que esse relacionamento com Deus. E eu quero te perguntar, qual tem sido o seu foco? Onde está a sua atenção hoje? Nas coisas do mundo ou na amizade com Deus? Nesse relacionamento com Deus? Em Mateus capítulo 4, nós vemos ali Jesus sendo tentado no deserto. O diabo então leva Jesus para um monte mais alto, ali em Jerusalém. E ele, naquele monte, ele começa a mostrar todas as riquezas, todo o reino, tudo aquilo que Jesus poderia adquirir, conquistar. E ele então, ele faz uma proposta para Jesus, ele diz que se ele se prostrasse e o adorasse, todas as coisas seriam dele. Todas as coisas seriam dele. E Jesus vira para ele e diz assim: retira-se, Satanás, pois escrito está: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmãos, quando nossa atenção está voltada para as coisas deste mundo, para as coisas terrenas, para as riquezas, para os bens materiais, para o reconhecimento, para a fama, para o poder, a nossa adoração, ela pode ser impedida. Nós podemos deixar de adorar aquele que é único e que é digno de toda adoração. Satanás, na verdade, estava ali, irmãos, querendo tirar a atenção de Jesus. Ele sabia que ele não podia dar nada para Jesus, mas ele estava simplesmente querendo adoração, porque foi o que ele sempre quis, ser adorado. E ele queria tirar o foco de Jesus dos planos de Deus. E ele queria a atenção de Jesus para as coisas da terra, para as coisas do mundo. E hoje Satanás não age de forma diferente. Se tem uma coisa que eu digo, irmãos, que Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca, ele não perde tempo, ele não é preguiçoso, ele é insistente. E ele sabe aquilo que eu e você precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Jesus estava no deserto. Deserto é lugar de escassez, lugar de muitas vezes de privações. E quantas vezes nós somos levados ao deserto, irmãos, porque Deus quer falar conosco, quer tirar algumas coisas para que a gente entenda que nós só precisamos dele, nós só precisamos depender dele. E aí vem o diabo com propostas. E propostas indecentes, e que muitas vezes nós caímos. Quantas vezes nós já vimos irmãos chegando aqui na igreja dizendo para nós: sabe, pastor, eu estava numa situação tão difícil, mas você nem sabe. Eu consegui um emprego de Deus, pastor. Vou trabalhar de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite, pastor. Olha, o salário é top. Vai ser muito bom, pastor. Proposta do diabo. Você trabalhando de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite. Quando é que você vai adorar o Senhor, irmão? Me diga aí. Quando que você vai adorar o Senhor? Quando é que você vai ter tempo? A sua adoração vai estar comprometida. E sabe por que Satanás ele fez isso, irmãos? Eu creio também que ele fez para lançar uma dúvida em Jesus. Para mostrar para Jesus: olha, você está aqui,
E eu acho bom você aceitar a minha proposta, porque eu creio que se você não aceitar, será mesmo que o teu pai vai vir te tirar dessa situação? Será que o teu pai vai te sustentar? E logo no final, o texto diz que depois que Jesus repreende Satanás, Satanás vai embora, anjos vêm servir Jesus. Anjos vêm servir Jesus, mostrando o seu poder, revelando o seu poder, revelando a sua provisão, que quando nós o adoramos, quando nós priorizamos a Ele, Ele tem tudo à nossa disposição para nos servir, irmãos. Nunca duvide disso. Nunca caia no engano de Satanás de achar que se você se render a outros deuses, se você se adorá-lo, se prostrar e se adorar a Ele, você vai ganhar alguma coisa. Isso é um engano do diabo. Eu falava pela manhã, eu creio que alguns devem saber, nós tivemos comércio por muito tempo. E embora, para a glória do Senhor, nós nunca nos rendemos aos apelos do comércio, às ofertas do comércio, do mundo de abrir o comércio no domingo, de vender bebidas, de vender cigarros, porque quem sabe, quem lida com o comércio sabe que isso é uma maneira rápida de atrair clientes. E muitas foram as propostas para que a gente tivesse esse tipo de mercadoria lá. Olha, é rápido, o lucro é imediato, enfim, tantas foram as propostas, irmãos. E embora a gente nunca tivesse cedido, mas chegou um tempo que o Senhor pediu uma exclusividade, pediu que nós abríssemos mão daquilo ali, para priorizarmos o ministério. E eu confesso para vocês, irmãos, que não foi uma decisão assim que de pronto tá, que legal, é isso mesmo. Não, irmãos, porque às vezes o nosso coração está tão apegado a algumas coisas do mundo, que às vezes nós ficamos assim, será? Como vai ser? E será que vai dar certo mesmo isso? E como é que vai ser as nossas contas? Será que no final do mês vai dar tudo certo? Irmãos, eu posso dizer algo para vocês, que nunca nos faltou nada, quando nós priorizamos o reino. Nunca nos faltou nada, irmãos. Desse tempo para cá, que nós deixamos o comércio para dedicar exclusivamente ao ministério. Eu posso dizer como mulher, e as mulheres vão me entender, mulher sempre é mais vaidosa, gosta de ter as suas coisas. Irmãos, desse tempo para cá, eu acredito que a grande maioria das minhas roupas, das coisas que eu tenho, das melhores, foram anjos que o Senhor enviou para me servir. Foram anjos que o Senhor enviou para me servir. Para provar para mim que eu não preciso das coisas do mundo, eu não preciso depender do mundo, nem me prostrar a outros deuses, porque Ele tem tudo à nossa disposição. Então não duvide daquilo que Deus pode fazer. Se Deus está pedindo exclusividade para você, se renda a Ele, adore Ele, só a Ele preste culto, só a Ele é digno da sua adoração. Nunca duvide daquilo que Deus vai fazer. Cuidado com as propostas do diabo. O diabo é imediatista e muitas vezes nós caímos na conversa dele porque achamos que vai ser mais fácil. É rápido. Ah, não, é só hoje, é só uma vez, e daqui a pouco você já caiu. E é um engano. Muito cuidado, só o Senhor é digno do nosso culto e da nossa adoração. Mateus capítulo 13, versículo 22, a parábola do semeador fala algo muito interessante. Essa parábola é muito conhecida e talvez você já tenha lido e passado por esse versículo e talvez não tenha nem atentado ao que diz, mas é algo muito interessante. Ele diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, preste bem atenção, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma vida focada no mundo anula a palavra de Deus e me torna infrutífera, irmãos. Quanto mais eu estiver envolvido, quanto mais eu estiver ansioso, quanto mais eu estiver preocupado com as coisas do mundo, com as riquezas, com conquistar coisas, a palavra de Deus começa a ser sufocada. Ela começa a se tornar sem efeito na minha vida. E é a palavra de Deus que nos dá orientação, é a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos exorta, que nos molda, que nos coloca no centro da vontade de Deus. Mas quando eu estou envolvida com muitas coisas, essa palavra, ela começa a não fazer mais sentido para mim. Ela fica abafada, ela fica sufocada, e eu já não escuto mais. E eu começo a ficar seco, infrutífero, porque eu estou envolvida com tantas coisas, preocupada com tantas coisas, que eu não consigo mais atentar para a palavra. Lucas, no capítulo 10, Jesus está na casa de 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. E ele chega lá para fazer a visita para os seus amigos. E Marta começa a querer preparar todas as coisas, se envolvendo com todas as coisas. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta queria impressionar Jesus. Jesus queria a atenção de Marta. Irmãos, nossos afazeres, as coisas que nós fazemos, não impressionam Jesus. O que impressiona, o que Jesus quer na verdade, é se relacionar conosco. É a nossa dedicação a Ele, é a nossa atenção. Quanto de tempo eu dedico ao Senhor? Jesus não condenou Marta aqui pelos afazeres domésticos, irmãos. Ele não condenou Marta por isso. Jesus não estava preocupado. Quando Jesus entra na nossa vida, no nosso coração, Ele não está preocupado se o vaso está fora do lugar, se o tapete está virado, se o tapete está sujo, se você varreu a sua casa, se você não varreu. Jesus não está preocupado com isso, irmão. Ele está preocupado com o seu coração, como é que está a sua vida. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ver bem. E aí Ele fala, quando Marta se reclama com Ele: você não vai falar nada para Maria? Porque quando Jesus chega, Maria larga tudo, deixa tudo, para dar atenção para o seu amigo. E Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. Muitas coisas estão nos afadigando, muitas coisas estão nos cansando. Em algumas versões diz que Marta estava perturbada. O que está perturbando você? O que está te afadigando, está te cansando em demasia, que você não consegue parar para dar atenção para Jesus? Você não consegue parar para dar atenção para o teu amigo? Marta escolheu a melhor parte. Marta abriu mão, porque ela sabia que aquilo ali era a rotina dela do dia a dia. Se tivesse tempo depois ela poderia fazer, mas naquele momento a prioridade era estar com Jesus. Nesses dias o pastor sentiu falta de um irmão, e ele foi conversar com esse irmão, saber por quê, o que estava acontecendo, que ele não estava vendo ele nos cultos. E ele então começou a dizer: sabe, pastor, eu estou envolvido com isso, estou fazendo aquilo, tenho umas coisas para me resolver. E aí começou a contar como estava a sua vida, e no final ele falou algo que eu imagino que ele nem refletiu naquilo que ele falou, irmãos. E ele disse assim: pois é, não está sobrando tempo, pastor.
Irmãos, Deus não quer a nossa sobra. Deus não quer aquilo que sobra. Deus não quer aquilo que, agora não tenho mais nada para fazer, eu vou dar atenção. Não. Deus quer a primazia da nossa vida. Ele quer o primeiro lugar. Ele quer dedicação exclusiva, irmãos. Ele não negocia. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não dê a sua sobra para ele, porque ele não quer isso. Ele não deseja isso. Pelo contrário, ele repudia isso. Não estava sobrando tempo. João 17, versículo 15 diz: Jesus disse na sua oração: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Quando nós estamos focados nas coisas do mundo, nós estamos vulneráveis às coisas do mal. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, irmãos. Então não se iluda achando que você é o cara, que você é o forte, que você é infalível e que você pode estar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer ambiente, que aquilo ali não vai te influenciar, aquilo ali não vai afetar a sua vida. Muito cuidado com isso, porque não é verdade. Muitos desses ambientes que você tem frequentado estão simplesmente ressuscitando a sua natureza pecaminosa. E você está deixando de ser uma influência positiva para ser influenciado pelo mundo. Ageu capítulo 2, versículo 12, diz algo muito interessante. Diz assim: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Irmãos, na lei do Antigo Testamento, a carne consagrada, a carne separada no altar para o sacrifício, o que eles estavam tendo o entendimento ali, é que aquilo ali não santificava algo que estava contaminado. Do contrário, alguém que estava contaminado poderia contaminar alguém que estava puro. Uma maçã podre numa vasilha com outras maçãs boas, provavelmente ela vai estragar todas as outras maçãs. Eu não sei se você já fez essa experiência com qualquer fruta. Quando tem uma fruta estragada, irmãos, rapidinho, se você não tirar aquela fruta, rapidamente ela começa a estragar todas as outras. Do contrário, não acontece. Se tiver uma vasilha, um cesto de frutas, se você coloca uma fruta boa no meio de frutas estragadas, aquelas frutas estragadas, elas não se tornam boas, elas não se tornam puras pelo contato daquela boa. Nós temos visto isso agora nessa pandemia. Uma pessoa infectada, ela entra em contato com uma pessoa que está pura, que está saudável, ela contamina. Do contrário, não acontece. Muitas vezes nós já estamos tão parecidos com o mundo que nós não nos damos conta. Queremos santificar, queremos influenciar, mas nós já estamos contaminados. Nós já estamos tão impuros, tão parecidos. Nós queremos intimidade com o Senhor, nós queremos um relacionamento com Deus, nós queremos uma comunhão com Ele, mas nós já estamos tão parecidos com o mundo, irmãos, que não está mais acontecendo isso. Que não está mais acontecendo. João no capítulo 17, no versículo 16, ele diz: não são do mundo, como eu também não sou. Você não é do mundo. Pare de praticar as coisas do mundo, porque você não é do mundo.
O salmista no Salmo 101, versículo 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Sabe, nós ficamos dando aquela desculpa que já está batida, já está cansada. O diabo colocou isso na minha vida, o diabo colocou isso na minha cabeça, o diabo colocou isso na minha mente. É mentira. O diabo não coloca nada, o diabo tira, ele é ladrão. Ele veio para roubar, para matar e para te destruir. Para com esse discurso de dizer que o diabo colocou. Quem coloca somos nós, irmãos. O salmista está dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos. E ele ainda acrescenta: aborreço as ações daqueles que se desviam. Além dele não querer colocar coisas contaminadas diante dele, ele não queria nem mesmo estar perto, ele se aborrecia daqueles que se desviavam. Hoje o que nós mais vemos, irmãos, é pessoas se relacionando, tendo amizade, são amiguinhos de pessoas que já se desviaram, de pessoas que já não querem mais compromisso com Deus, que já se declararam inimigos de Deus, mas eu estou ali andando com ele de braços dados, é meu amigo. Eu não posso desapontá-lo, eu não posso desagradá-lo. E Deus é o que para você, querido? Deus é o que para você? Tiago, no capítulo 1, versículo 14, ele disse: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Mais uma vez a palavra confirmando que muitas vezes a maldade, ela já está aqui. Ela já está me arrastando e me seduzindo. E eu colocando na conta do diabo. É bem verdade que ele já tem um histórico, né? Ele já tem o seu histórico. Então é muito mais fácil quando eu coloco na conta dele e tiro a responsabilidade que é minha, que é sua, de tirar essas coisas, de me afastar, de aborrecer verdadeiramente tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é impuro, não deve mais fazer parte da nossa vida, irmãos. Não deve mais fazer parte. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você toca. Quem tem inspirado a sua vida? Como é que você explica para alguém, irmãos? Não, eu tenho costume, eu bebo, assim, um pouquinho, lá em casa, 2 dedinhos. Assim, uma coisinha só mesmo, na hora da refeição. Como é que você explica para alguém que bebe uma garrafa inteira num bar? Qual é a diferença? Qual é a diferença, irmãos? Nós estamos parecidos com o mundo e queremos justificar as nossas atitudes. Não, mas eu faço assim. Não, mas tem problema. Mas não, lá no mundo não pode, mas na minha casa pode. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você tem feito. Quem tem sido as referências para a tua vida? Quem são as pessoas que você tem andado? Quem são as pessoas que você deixa entrar na sua casa? Tem pessoas que nós temos que falar com elas, ser educados com elas, cumprimentar, mas nós não podemos deixar entrar na nossa casa, irmãos. Não podemos deixar entrar na nossa casa. Muito cuidado. O inimigo às vezes está dentro da sua casa e você não se deu conta. E você está sendo seduzido e enganado. Permanecemos no mundo e seremos guardados por Deus se formos seus amigos e obedientes à sua vontade. Como eu disse, o mundo jaz no maligno. Se o Senhor ainda não te levou, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você ainda tem uma missão aqui nessa terra.
Então dedique a sua vida a Ele. Cumpra a vontade dEle. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência, irmãos, é um desejo desenfreado, é uma cobiça. E essas coisas, elas não são do Pai, elas são do mundo. Se você tem percebido na sua vida um desejo desenfreado, uma cobiça por algo ou por alguma coisa que está no mundo, cuidado, peça ajuda. Se você não está conseguindo vencer sozinho, peça ajuda do seu amigo. O Senhor está disponível para te ajudar. Mas essas coisas não pertencem a Ele, pertencem ao mundo. Nós somos o povo escolhido por Deus, e Deus não se engana. Deus não se enganou ao nosso respeito quando Ele nos escolheu. 1 João 2, versículo 17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias. Há uma promessa para aquele que permanece, amigos de Deus. Há uma eternidade. Esse mundo vai passar, meu irmão, minha irmã. Esse mundo vai passar. Não se apegue às coisas do mundo. Não se apegue a prazeres desse mundo. Volto a lhe dizer, muitas vezes quando o Senhor permite que a gente passe pelo deserto, pelo vale, é para Ele retirar algumas coisas, para mostrar para mim e para você que nós não precisamos dessas coisas. Muitas vezes eu tenho experimentado isso, irmãos. Muitas coisas que nós tínhamos quando éramos do comércio, que foram tiradas, hoje eu não sinto a menor falta. Pelo contrário, eu tenho paz. Porque vivíamos afadigados, vivíamos ansiosos, preocupados com as coisas do mundo, com as demandas do trabalho, de funcionários e de tantas coisas que concorriam com as coisas de Deus. Muito cuidado. Como está a sua vida? Saber que esse mundo corrompido terá um fim, e que aquele que se permanece firme em Deus permanecerá, nos dá coragem para perseverar. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que Deus tenha te alertado, te despertado, para que você analise a sua vida, para que você agora possa olhar para a sua vida e avaliar qual tem sido a sua atenção, qual tem sido o seu foco hoje, se é as coisas do mundo ou se são as coisas de Deus. Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. 1 João 2,15 diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você tem amado muito mais as coisas do mundo, se o seu prazer é estar em outros lugares, em outros ambientes, que não seja na presença do Senhor, talvez o amor do Pai ainda não está em você. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para alinhar o teu coração ao coração dEle. Porque Ele é o teu amigo, Ele é o teu melhor amigo. Ele se esvaziou de toda a riqueza, Ele se esvaziou de todos os seus títulos, para ser o teu melhor amigo. E Ele quer dedicação exclusiva. Ele quer o primeiro lugar na sua vida. Fale com Ele nessa hora. Ore ao Senhor. Se você precisa pedir perdão, que você peça o perdão ao Senhor. Se você tem
sido aquela pessoa que tem reconhecido Deus como seu melhor amigo, agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Eu vou orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, Deus, em nos escolher como teus amigos, Pai. Ah, Deus, como é bom, Deus, saber que nós temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que olha para a sua criação e deseja o melhor e quer nos abençoar em todo o tempo. Um Deus que preparou todas as coisas para que nós não tivéssemos falta de nada, para que não sentíssemos falta de nada. E mesmo quando sentirmos, libera anjos, dá ordem a anjos para vir ao nosso socorro. Ah, Deus, não permita, Senhor, que as coisas deste mundo possam brilhar mais aos nossos olhos do que o nosso relacionamento contigo, Deus. Não permita, Senhor, que sejamos enganados pelo diabo, que não tem nada para nos dar, pelo contrário, só quer nos roubar a nossa fé, roubar os nossos princípios, roubar o nosso temor ao Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, que a nossa adoração seja exclusiva ao Senhor, que eu não me renda a nenhum outro Deus nesta terra a não ser o Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos todo o tempo dedicado ao Senhor, de não nos importarmos com as coisas que estão nos tirando a paz, que estão nos preocupando. Elas vão passar, diz a tua palavra. Elas vão passar, mas nós temos uma eternidade com o Senhor e isso importa muito mais. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a termos essa percepção. Nos ajuda a tirarmos todas as coisas que estão impedindo a nossa adoração, o nosso fluir contigo, Deus. Afasta, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortes. Que nós possamos ter a percepção, termos o discernimento de pessoas que estão se relacionando conosco, que não querem compromisso contigo, que são teu inimigo. Ah, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos ser totalmente dependentes da tua graça. Que possamos entender isso, Deus, que importa agradar ao Senhor do que a homens. Que a nossa vida, Pai, seja somente do Senhor em todo o tempo. Nós te oramos, agradecidos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor com essa canção, queridos.
relacionamento, o abandono da fé e o amor às coisas desse mundo. Esses são sinais típicos dos finais do tempo. Não abra mão da sua amizade com o Senhor. Não abra mão do seu relacionamento com Ele. Talvez você precisa rever algumas das suas amizades, mas jamais abra mão da sua amizade com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana abençoada e vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Amém?